Oi, tudo bem? Meu nome é Dalson Cantanhede, eu sou professor da Escola Bosque e eu trabalho com as turmas do 9º ano e do ensino médio na Escola Bosque. Na aula de hoje, nós vamos ver uma habilidade específica do 9º ano do ensino médio, que é a habilidade que trata de ondas. O que são ondas, conceitos de onda e as características das principais ondas que nós temos no nosso dia a dia. Acompanha comigo aqui na tela, então. Percebam que aí, a nossa aula de hoje ela está relacionada com os mecanismos de transmissão e recepção de imagem e som. A habilidade do ensino fundamental, do 9º ano do ensino médio, habilidade número 5, investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana. Bom, esses aqui são alguns dos sistemas de comunicação que revolucionaram a nossa vida, que é televisão, celular, rádio e um aparelho de roteador. Todos esses aparelhos já são do nosso dia a dia, nós já convivemos com todos esses aparelhos, eles são comuns para a gente. Talvez o que a gente não saiba é que o mecanismo de funcionamento de todos esses aparelhos, eles funcionam através de ondas. Né? Ondas de rádio, ondas de TV, ondas de Wi-Fi. Então, todos esses mecanismos, eles têm uma relação, eles funcionam baseados no conhecimento que nós temos sobre ondas. E como nós vamos trabalhar com ondas, nada mais justo do que a gente conhecer o conceito de ondas, né? Cientificamente falando, onda é toda perturbação, e aqui perturbação a gente entende como vibração, que se propaga em uma região do espaço ou em um meio qualquer, transportando energia. Para mim aqui. Então, onda, para ficar bem claro, onda é algo que perturba o meio, e este algo, esta vibração que perturbou o meio, ela vai se propagar pelo espaço e vai transportar um tipo de energia, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a nossa mola maluca. Acho que todos vocês devem ter brincado ou devem ter visto a mola maluca em algum momento da vida. Aqui eu tenho um meio e aqui eu posso fazer uma oscilação, eu posso fazer uma vibração, eu posso fazer uma perturbação, e essa perturbação ela vai se movimentando, ela vai se deslocando ao longo da região, ao longo do espaço, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar com a mola maluca, que aí eu vou colocar mais umas considerações para vocês. Volta aqui na tela. Então aí nós temos uma animação que nos mostra uma onda sonora se propagando, batendo ali na região do ouvido, do tímpano, né? E sendo recebido pelo agente que está ouvindo o som. Ali nós temos também uma outra onda, que é uma perturbação, que está perturbando aquele meio líquido e está criando ondulações. Aqui nós temos também outro exemplo de onda, uma perturbação que se transportou ao longo do espaço. Então, todos esses exemplos que eu coloquei aí são exemplos de perturbações que se propagam em uma certa região, em um certo meio. Porque quando a gente pensa em onda, nós pensamos apenas na onda do mar, né? Nós temos aquela ideia da onda do mar e nós pensamos que onda só é somente aquela que acontece no mar. Não, nós temos exemplos de ondas sonoras, nós temos exemplos de ondas no líquido, e nós temos outro exemplo ali que foi criada uma onda, uma perturbação que se propagou ali naquelas peças de um dominó, né? Voltando para cá. Então, para a gente entender o que é onda, porque muitas das vezes a gente fica... O som. O que é o som? O som é uma perturbação. Quando eu falo, as minhas pregas vocais, elas vibram numa certa frequência, e essa vibração perturba o meio que nós estamos em volta.
E essa perturbação, ela se propaga nessa região. Porventura, alguém que estiver numa outra sala, dependendo da intensidade sonora que eu faça, que eu emita esse som, alguém que está ali na outra sala vai perceber esse som, vai ouvir. Por quê? Porque essa perturbação que eu provoquei nesse meio, essa perturbação que eu provoquei nesse espaço, ela não ficou restrita em uma certa região, ela se propagou ao longo desse meio. É claro que depois ela começa a perder energia e chega até um certo limite, mas não deixa de ser uma onda que está se propagando e transportando energia. Vamos ver na tela de novo. Outra pergunta que eu faço: o que é luz e o que é som? Bom, o som eu já respondi para vocês, mas vocês sabiam que a luz ela também tem um caráter ondulatório? A luz e o som, eles têm caráter ondulatório. Por quê? Porque elas são perturbações, elas são vibrações que se propagam em uma certa região do espaço. A gente só consegue enxergar se as ondas de luz elas incidirem nos objetos e depois forem deslocadas até o nosso olho. Ou seja, a luz ela é uma onda que está transportando energia e os nossos olhos captam essa informação e descrevem e fazem a descrição da imagem. O som também, ele é uma perturbação que está se propagando no meio, como eu havia dito anteriormente. Então, olha aí, a luz e o som são ambos vibrações que se propagam através do espaço como ondas, mas estes são dois tipos completamente diferentes de onda. Voltando aqui. Então, luz e som são ondas. Por quê? Qual é a característica deles? Eles são uma perturbação, eles são uma vibração, de alguma maneira eles perturbam o meio e esta perturbação ela se propaga. Então, tanto a luz como o som, eles se transportam através de ondas. Só que a luz e o som são duas ondas completamente diferentes. São duas ondas que têm características diferentes. E isso a gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente entrar na classificação e nos tipos de ondas que a gente tem. Voltando para a tela. Antes da gente entrar na classificação e nos tipos de onda que a gente tem, eu vou colocar aqui para vocês os elementos de uma onda. Então eu pego uma onda bonitinha aí, né? Uma onda, alguém pegou uma corda e começou a efetuar um movimento de subida e descida. Este movimento de subida e descida começou a formar pulsos de onda. Vamos dizer que esta onda, vamos levar em consideração que esta onda é uma onda estacionária. O que significa dizer? Que ela é uma onda periódica, que ela é uma onda que é perfeita, todas as subidas e descidas são iguais. Vamos considerar isso. Eu vou tirar alguns elementos da onda. Dois já estão escritos aí. O ponto mais alto de uma onda nós chamamos de crista da onda. Então, quando nós estamos por cima, nós dizemos que nós estamos na crista da onda, porque a crista de uma onda é o ponto mais alto da onda. Em contrapartida, o ponto mais baixo de uma onda, ele é chamado de vale. Vale. O ponto mais baixo de uma onda é chamado de vale. Continuando aqui. Nós temos aqui este tamanho, nós temos este comprimento. Perceba que este comprimento é exatamente o início de um pulso até o final dele. É o início da onda até o final daquela onda. Se você for perceber, aqui eu tenho novamente a mesma figura, a mesma imagem da questão anterior. Ou seja, este movimento aqui, ó, ele se repete, ó, vai se repetindo continuamente. A distância deste ponto inicial até este ponto final, que eu digo que eu tenho um ciclo,
eu chamo de comprimento de onda. Então, o tamanho de um ciclo de onda, nós chamamos de comprimento de onda. Percebam que aqui é o início de um outro ciclo e o final dele. Então, este ciclo, nós damos um nome para ele, nós chamamos de comprimento de onda. Então, o que é o comprimento de onda? É a distância entre o início e o final de um ciclo de repetição. Outro elemento também que nós temos aqui é esta outra distância, bem aqui, ó. Esta outra distância, ela recebe o nome de amplitude da onda. O que é a amplitude da onda? A amplitude da onda nada mais é do que a distância do eixo médio. Quem é o eixo médio? É esta linha aqui, que parte a onda exatamente ao meio. Então, quem seria a amplitude? A amplitude é a distância do eixo médio até o ponto mais alto da onda, que é a crista, ou até o ponto mais baixo, o vale da onda. Percebam que aqui, ó, essa distância, ela é exatamente igual a esta distância bem aqui. Então, eu posso medir a amplitude tanto por esta imagem, ou posso medir a amplitude por esta outra distância bem aqui, tá? Então, a amplitude, ela é a distância entre o eixo até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo de uma onda. Aqui vem uma informação bem importante, né? Volta aqui comigo. Nós vamos tratar agora de uma informação super importante. Qual é ela? A frequência da onda. A frequência de uma onda, ela nada mais é do que alguns autores, né, em alguns livros dizem que é o CPF da onda. Por que o CPF da onda? Porque cada pessoa possui um CPF, né? Não existe um CPF duplicado para duas pessoas diferentes. Então, cada pessoa, ela possui um CPF. Aquele CPF vai dizer que quem é aquela pessoa. Tá? Com a onda acontece a mesma coisa. Mas quem é o CPF da onda? O CPF da onda nada mais é do que a frequência da onda. Ou seja, cada onda ela vai ter uma frequência diferente, né? Cada onda possui uma frequência, né? E quem é a frequência? Volta na tela aqui comigo. A frequência, vou te dar primeiro o conceito da frequência, é o número de oscilações, ou seja, é o número de repetições que ocorrem dentro de um determinado intervalo de tempo. Então, volta aqui para mim, para você entender. Frequência é o número de oscilações que ocorrem dentro de um intervalo de tempo. Funciona mais ou menos assim. Imagina que eu determine 1 minuto. Dentro de 1 minuto, eu vou ver quantas repetições aquela onda ela teve. Ah, professor, dentro de 1 minuto, essa onda se repetiu 40 vezes. Opa, qual é a frequência dela então? 40 vezes em 1 minuto. No próximo minuto, nós vamos esperar que essa onda tenha novamente 40 repetições. Professor, tem que ser obrigatoriamente 1 minuto? Não, pode ser dentro de 1 segundo. Dentro de 1 segundo, eu vou ver quantas vezes a onda se repetiu. Ah, eu vi uma onda e ela se repete, ela faz os movimentos, os ciclos, ela faz 4 ciclos, 4 repetições em 1 segundo. Qual é a frequência desta onda, então? 4 repetições em 1 segundo. Então, é isto que é a frequência, é isso que mede a frequência. Quantas vezes a onda se repetiu dentro de um intervalo de tempo? Acompanha na tela novamente. Aqui, vocês têm a imagem deste cidadão aí, fazendo o seu exercício físico, né? Isso aí chamam de corda naval. Então, algumas pessoas elas já fazem esse tipo de treinamento. Então, este rapaz aqui, se a gente pegar um cronômetro e determinar um intervalo de tempo,
eu vou conseguir identificar qual é a frequência de vibração dessas ondas aqui que ele tá gerando, né? Eu vou conseguir medir a frequência, aí eu determino, deixa eu ver, eu vou ver a frequência dentro de 1 minuto, bora ver quantas repetições ele faz dentro de 1 minuto, e aí eu vou ter tantas repetições por minuto, que seria o RPM, repetições por minuto. Mas eu posso estabelecer esse intervalo de tempo como sendo de 1 segundo. Quando eu estabeleço esse intervalo de tempo sendo de 1 segundo, aí eu digo que esta frequência ela está sendo medida em hertz. E aí vem o primeiro detalhe com relação à frequência. Preferencialmente, a unidade de medida de frequência é o hertz. O que significa o hertz? A quantidade de oscilações que ocorrem dentro de 1 segundo. Volta para cá. Então, a quantidade de oscilação dentro de 1 segundo, eu tenho um nome específico para isso. Eu chamo de hertz. E esta palavra hertz, em algum momento da vida de vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram com certeza falar: eu tenho uma rádio e esta rádio ela trabalha com ondas médias de 10 ou de 1000 ou de 100 kHz. Vocês já devem ter ouvido em algum momento isso, esta palavrinha hertz. Toda vez agora que você ouvir esta palavrinha hertz, você já vai associar isso a sendo uma unidade de frequência. E o que significa essa unidade hertz? Ela significa que ali dentro eu tenho tantas repetições em 1 segundo. Para ficar mais claro, olha aqui na tela. Um exemplo. Ao sintonizar um canal de rádio, estamos procurando a frequência da onda. Então, quando a gente mexe ali no botãozinho, antigamente a gente mexia no botãozinho redondo, né? Girava ele para tentar localizar a frequência daquela rádio, porque cada rádio ela trabalha dentro de uma frequência. Então, por exemplo, eu queria sintonizar a rádio 99, muito famosa, né? 99 FM. O que é esse 99 da famosa 99 FM? Nada mais é do que 99 kHz. Professor, o que é esse quilo? Em algumas situações pode aparecer mega, poderia ser 99 megahertz, né? Geralmente, quando a rádio é AM, o prefixo é trabalhado em quilos. Quando a rádio é FM, o prefixo ali é trabalhado em megas. Por quê? Porque as ondas são diferentes. Bora pegar este exemplo aqui. 99 kHz, o que significa esse quilo? Ele significa 1000. Vocês utilizam muito o quilo. 10K, eu tenho 10K de seguidores. O que são 10K de seguidores lá nas redes sociais que vocês utilizam? São 10 mil seguidores. O fulano bateu o seu primeiro K, seu primeiro 1K de seguidores, ou bateu 100K de seguidores de visualizações no YouTube. O que são aqueles 100K? São 100 mil. Aqui na física, aqui nas ciências, é a mesma coisa. Este K que aparece bem aqui, ele representa 1000. Então, olha aí. Um canal de rádio que tem a frequência de 99 kHz, significa dizer que aquela onda daquela rádio, ela se repetiu 99 mil vezes. Em quanto tempo? Se eu estou trabalhando em hertz, em 1 segundo. Então, olha aí como é a situação. Olha como essas ondas, elas são, assim, absurdamente o número de repetições dessas ondas. Quando a gente fala de onda de rádio, onda de celular, 99 kHz significa dizer
que elas repetem, elas fazem oscilações 99 mil vezes, elas se repetem dentro de 1 segundo, né? E eu ainda vou te dizer mais, volta aqui para mim. Uma onda de kilohertz dentro desta unidade, kilohertz, é considerada nas rádios como sendo ondas longas, né? Aí você, se for uma rádio FM, ela já trabalha no megahertz. Professor, o que é o megahertz? O megahertz já são milhões de vezes. Então, se eu tenho uma rádio que é 99 megahertz, significa dizer que a onda, eu tenho 99 milhões de ondas oscilando em 1 segundo, né? Então, é uma coisa bem absurda, né, da gente analisar isso. Volta para cá, por favor. Então, olha aí. Então, este cidadão aí, ele não vai chegar em quilo, muito menos em megahertz, né? Ele dá, talvez aí, chutando por baixo, não sei, a olho nu, eu identifico que ele faz aí umas 4 ou 5 ondas, pulsos de onda em 1 segundo, né? Então, qual seria a frequência da onda que ele está gerando? De 5 Hz, de 6 Hz ou de 4 Hz? Depende ali do desgaste físico dos músculos dele também, para saber quantas ondas ele vai gerar nessa corda aí durante 1 segundo. Só quero que vocês lembrem que, se for o intervalo de tempo determinado para contar o número de repetições, o intervalo de tempo determinado for dentro de 1 segundo, então nós estamos dentro da unidade Hertz. Continuando aqui. Agora, nós vamos trabalhar dois tipos de ondas interessantes. Primeiro eu vou ler o slide aqui para ti, e a gente vai falar das ondas transversais, que são aquelas onde cada ponto da onda oscila numa direção que é perpendicular à direção de propagação do pulso, e as ondas longitudinais, que são ondas onde cada ponto oscila na mesma direção de propagação do pulso. Volta para mim. Esses conceitos, eles são bem complicados quando a gente trata de onda transversal e onda longitudinal. Aí por isso que a gente tem o auxílio aqui da nossa mola maluca para a gente tentar entender, né? Porque quando a gente faz uma leitura, né, desses conceitos, poxa, fica uma coisa muito abstrata, direção de vibração, perpendicular uma direção de propagação, o que é isso? Então olha para cá. Basicamente, foca aqui agora na mola maluca. Basicamente, eu tenho duas formas de perturbar essa mola. Eu posso fazer movimentos de sobe e desce, ou eu posso fazer movimentos para frente e para trás. Então, eu tenho duas maneiras de perturbar essa mola. Movimentos de subida e descida, ou movimentos para frente e para trás. Todas essas duas são ondas. Por quê? Porque eu estou perturbando o meio, tá aqui, ó. Estou perturbando o meio e essa perturbação ela está se propagando no espaço. Ó, estou perturbando o meio e essa propagação está se perturbando no espaço. Então, todas essas duas são ondas. Só que aqui a gente começa a diferenciar quem é a transversal e quem é a longitudinal. Lembrando do conceito, a transversal é aquela onde a direção de vibração ela é perpendicular à direção de propagação. Olha aqui para a mola. A minha direção de vibração, no primeiro momento, é para cima e para baixo. Ó, para cima e para baixo. Ou seja, a minha direção de vibração está aqui na vertical. Este pulso de onda está indo para lá, ó. Está indo nesta direção. Está indo na horizontal. Ou seja, quando a minha direção de vibração é perpendicular, o que é ser perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus.
Quando a minha direção de vibração ela forma um ângulo de 90 graus com a direção de propagação, eu tenho uma onda transversal, né? Então, lá vai de novo, só para a gente ficar bem claro. Direção de vibração perpendicular à direção de propagação. Quando eu tenho essa característica, eu estou diante de uma onda transversal. A onda formada numa corda. Pense aí, agora abstraia. Você fazendo um movimento numa corda. Você está criando pulsos de onda. Aqui, ó, estou criando pulsos de onda. A direção de vibração é na vertical. E o pulso de onda, ele corre para cá, na direção horizontal. Ou seja, direção de vibração, direção de propagação. Perpendicular à direção de propagação. Professor, e a outra? É a longitudinal, quando a direção de vibração é a mesma da direção de propagação. Aqui, ó, faço movimentos para frente e para trás. Esses movimentos que eu faço para frente e para trás, eu estou fazendo em uma direção. Qual é a direção? Horizontal. O pulso de onda está indo em que direção? Na mesma direção, horizontal. Então, esta daqui, ó, este daqui é um exemplo de onda longitudinal, porque a direção de vibração é a mesma da direção de propagação. Acredito que deu para entender, né? Volte para cá, por favor, para a tela. Então, aí, ó, está aqui os dois exemplos, a imagem. As ondas, se em algum teste, alguma avaliação perguntar para vocês, as ondas formadas em uma corda, elas são de que tipo? Elas são do tipo transversais, porque a direção de vibração ela é perpendicular, ó, à direção de propagação. E essa aqui que eu coloquei, isso aqui é um esqueminha do que acontece com as moléculas do ar quando nós falamos. Quando nós falamos, as moléculas do ar, elas vibram igual a nossa mola maluca, de maneira longitudinal. A direção de vibração, ela é a mesma da direção de propagação. Tá aqui, ó, a direção de vibração é a mesma da direção de vibração. Volta para cá. Então, aqui eu já te dou mais um exemplo aí. Já te digo, pelo menos, que nós vamos trabalhar muito. Ondas sonoras e as ondas luminosas, né? Principalmente, nós vamos trabalhar muito com elas. E a onda sonora, eu já te trago um tipo. Ela é do tipo longitudinal. Porque quando eu falo, eu começo a fazer as moléculas do ar vibrarem numa direção. E essas moléculas, elas vibram e esse pulso de onda, ele se desloca na mesma direção que a vibração das moléculas, tá? Então, as ondas sonoras, elas são longitudinais. A onda que eu gero numa corda, elas são transversais, tá bom? Então, nós paramos essa primeira parte da aula aqui, exatamente na diferença entre ondas transversais e longitudinais. E na próxima aula, nós continuamos mais sobre os conceitos de onda. Muito obrigado pela atenção de todos.